Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos falar mais uma vez sobre vermes. Contudo, dessa vez vamos falar sobre os vermes cilíndricos ou vermes afilados. Hoje o assunto é nemateumintos, nematóides, nematódeos, como tu queira chamar, beleza? Então hoje nós vamos conversar sobre o filo Nematoda e você vai entender melhor como funcionam esses vermes e compará-los com os vermes achatados do grupo dos plateumintos. Vem comigo que hoje nós temos muita coisa para aprender. Agora que fomos devidamente apresentados ao tema da aula de hoje, quero começar conceituando o termo nemateuminto. O que é nemateuminto? Do grego, nema significa fio. Fio, um formato alongado, um formato afilado, fininho. E o termo eumintes significa verme. Logo, os nemateumintos são os vermes em forma de fio. Ao contrário dos plateumintos, que eram achatados, os nemateumintos vão ser cilíndricos. Então a gente vai conhecer os nemateumintos como vermes em forma de fio, vermes cilíndricos, beleza? E nós temos vários terminhos que se referem aos nemateumintos. Então você vai poder encontrar em alguns livros o próprio termo nemateuminto, ou ainda nematóide, ou ainda nemátodo, beleza? Então os três termos vão ser comumente utilizados. Então se tu encontrar essas variações, não te assusta e não esquece que eu já falei aqui a você que esses termos mudam, mas o significado é o mesmo, tá bom? Estamos falando de vermes cilíndricos. E eu quero apresentar para vocês agora as características gerais desses vermes. E aí vocês vão entender melhor como é que eles funcionam. A primeira característica, muito importante, é a presença do terceiro folheto embrionário. Eu disse a vocês na aula anterior que todos os filos que viriam a partir dos plateumintos seriam dotados do terceiro folheto embrionário, terceiro folheto germinativo, a famosa mesoderme ou mesoderma. Então, nessa perspectiva, nós sabemos que todos os animais que serão citados nos filos posteriores serão dotados de mesoderme. Logo, eles são triblásticos ou triploblásticos, apresentam endoderme, mesoderme e ectoderme. Além disso, esses indivíduos vão ser pseudocelomados. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se tem mesoderme, é considerado como acelomado, pseudocelomado ou celomado. Isso a gente vai ter que lembrar, tá bom? Então, se apresenta mesoderme, tem que ter um desses três. Tem que ser classificado nesses três tipos, desses três tipos. O grupo anterior, que é o grupo dos plateumintos, não é dotado do celoma, embora tenha mesoderme. Nessa perspectiva, ele é considerado o quê? Acelomado. Isso mesmo, acelomado. Mas esse grupo aqui é o único grupo, é o único filo que irá apresentar indivíduos pseudocelomados. Mas o que é ser pseudocelomado? O pseudoceloma, ou cavidade pseudocelomática, é uma cavidade que irá ser formada durante o período embrionário e terá como revestimento mais periférico a mesoderme. Já o revestimento mais interno será de endoderme e, consequentemente, não é considerado um celoma verdadeiro. Por quê? Porque o celoma verdadeiro apresenta tanto o revestimento interno quanto o revestimento externo feito a partir da mesoderme. Mas o indivíduo que é pseudocelomático tem a cavidade pseudocelomática. Pseudo, tu lembra, né? Pseudo é prefixo para falso. Então, um falso celoma, por quê? Porque não tem todos os seus revestimentos feitos a partir de mesoderme. Um deles, que é o mais interno, é feito de endoderme.
sacou? Logo, esses indivíduos são pseudocelomáticos. E, por serem pseudocelomados, vão apresentar a cavidade pseudocelomática e ela vai ser muito importante aqui, tá bom? Nela, nós vamos ter um líquido chamado líquido pseudocelomático que vai atuar como esqueleto hidrostático e ainda realizando a difusão de nutrientes e gases, mas isso a gente vai falar já já. Vamos continuando. Eles apresentam um sistema digestório completo. Opa, peraí, Gabriel. Eu lembro que os vermes achatados não tinham sistema digestório completo. O sistema digestório deles era incompleto, apresentavam apenas boca, não apresentavam ânus. Mas quer dizer que os vermes cilíndricos apresentam ânus? Sim, eles apresentam ânus. Gabriel, uma dúvida. Tu não falou na aula anterior a classificação de protostomado ou deuterostomado para os plateumintos. Tu vai falar agora? Com certeza, caro aluno meu, cara aluna minha. Quando a gente fala em blastóporo, opa, é um termo da embriologia, né, Gabriel? Exatamente. É o buraquinho de entrada no arquêntero, que é um intestino primitivo que a gente tem a formação durante o período embrionário. Quando o blastóporo vai sofrendo mudanças durante o desenvolvimento embrionário, ele poderá dar origem à boca ou ao ânus. Se ele der origem à boca primeiro, ele vai dar a condição de protostomado àquele animal. Se ele fizer com que o ânus seja o primeiro a ser formado no tubo digestório daquele indivíduo, então o animal será deuterostomado, sacou? Então, se der origem primeiro à boca, protostomado; se der origem primeiro ao ânus, deuterostomado. Tanto os plateumintos quanto os nemateumintos são animais que terão a boca sendo originada a partir do blastóporo. Logo, ambos são protostômios ou protostomados. Nessa perspectiva, eu preciso falar uma coisinha aqui muito importante para vocês. Existem alguns cladogramas da evolução animal que não apresentam essa característica para os plateumintos e nemateumintos. Só traz a existência da classificação do protostomado a partir dos moluscos. Inclusive, eu tenho 2 aulas aqui sobre a evolução dos animais que você pode conferir. Um cladograma que não faz uso dessa classificação para plateumintos e nemateumintos e um outro vídeo que faz uso dessa classificação de protostomados para os plateumintos e nemateumintos. Então dá uma olhadinha depois nas duas com carinho, que eu tenho certeza que tu vai entender bem do que eu estou falando. Mas não esquece, embora alguns livros não falem sobre isso, os plateumintos e nemateumintos são considerados o quê? São considerados protostomados. Tem a boca sendo a primeira estrutura derivada a partir do blastóporo. Sacou? Vamos seguindo. Excreção por renetes. A excreção nos plateumintos era dada por protonefrídeos com suas células, os solenócitos e também as células flama. No caso dos nemateumintos, nós vamos ter células em forma de H, que nós chamamos de renetes. Essas células são muito importantes, pois elas vão coletar as substâncias que a gente não quer, que foram produzidas a partir do metabolismo desses animais e deixadas lá no líquido pseudocelomático. Essas células vão filtrar esse líquido, retirar essas impurezas, essas excretas e eliminar através da superfície corporal. Beleza? Não esquece disso, isso é muito importante. A respiração é um tema um tanto quanto polêmico quando o assunto é nemateuminto. Os vermes cilíndricos poderão apresentar respiração cutânea ou ainda ausente. Como assim, Gabriel? Ausente. A gente tem a mania de pensar que todo animal obrigatoriamente tem que respirar. Mas a gente viu que os animais anteriormente apresentados não apresentam um sistema respiratório, e sim a difusão dos gases
através da superfície corporal. E no caso dos nemateumintos, eles poderão captar o oxigênio através da superfície corporal, através da cutícula, que a gente vai falar já já, ou ainda não captar esse gás, não captar o gás oxigênio. Quem não captura o gás oxigênio, quem não vai de fato ter respiração, vai ter uma respiração ausente, os enteroparasitas, aqueles que vão habitar no interior do hospedeiro, mais especificamente no intestino. Então, por exemplo, a Ascaris lumbricoides não respira, beleza? Não necessita da realização da respiração. Mas os de vida livre, principalmente, são dotados de respiração cutânea. Alguns parasitos também. Uma coisa que alguns talvez tenham estranhado, e aí eu vou aproveitar o ensejo para explicar. Eu uso o termo parasito. Por quê? Porque em 1800 e tarará, parece que é 1813, eu não vou defender com unhas e dentes essa data, mas o termo parasito foi designado para a língua portuguesa e com a terminaçãozinha O. Com o passar do tempo, se tornou mais usual o termo parasita, mas na língua portuguesa, no berço da palavra, o correto é parasito, beleza? Vamos seguindo. Esqueleto hidrostático. Como eu falei a vocês, o nosso pseudocelomado apresenta uma cavidadezinha interna preenchida por líquido pseudocelomático. Esse líquido vai dar forma ao animal, por isso que ele tem uma forma cilíndrica. Pensa aí naqueles balãozinhos de festa, né, que o pessoal amarra e faz aqueles animaizinhos tal. Pensa quando o pessoal começa a encher o balão com a bombinha, que ele fica bem alongado, fino e cilíndrico. Então, imagina agora um líquido em vez do ar. Então, a forma cilíndrica, alongada e fininha será conferida a esse animal por causa do líquido pseudocelomático. Então, ele vai apresentar um esqueleto hidrostático, ou seja, onde a presença de um líquido interno, de um fluido interno, será responsável por lhe conferir forma, beleza? Outra característica muito importante, principalmente para os parasitos, é a presença de uma cutícula como revestimento. O que é essa cutícula? É uma fina camada superficial à base principalmente de proteína que irá proteger o organismo desses vermes cilíndricos no interior do hospedeiro. Por isso que muitas vezes a elevação da temperatura ou ainda a alteração das condições internas ao hospedeiro é tão nociva para esses vermes, porque a superfície corporal deles é pautada na presença de uma cutícula proteica. E como vocês sabem, qualquer variação na condição interna do indivíduo promoverá uma desnaturação proteica, tá bom? Então, por isso que os enteroparasitos são tão sensíveis à febre, por exemplo, tá bom? Lembra disso, porque isso vai ser muito importante quando a gente está falando sobre Ascaris lumbricoides. Outra característica é a classificação como parasito ou de vida livre. Se o animal ele não necessitar de um hospedeiro para sobreviver ou para executar seu ciclo de vida, ele é considerado dotado de vida livre. Caso ele precise de um hospedeiro, ele é considerado parasito. E o líquido pseudocelomático, que eu disse a vocês que confere tanto a forma através de esqueleto hidrostático, quanto a difusão de gases e nutrientes, bem como a captação das excretas para fornecimento delas aos renetes, as celulinhas em forma de H que a gente falou anteriormente. Agora eu quero aproveitar esse momento da nossa aula para realizar uma análise mais acurada desta figura que eu representei para vocês, deste desenho que eu
fiz aqui no quadro. Esse desenho vai nos permitir comentar algumas das estruturas já mencionadas e outras que eu ainda não mencionei, mas são muito importantes. A princípio, na região posterior, nós vamos encontrar 3 lábios. Lembrando que eu estou falando de uma Ascaris lumbricoides. Estou falando da lombriga. Então, aqui na porção posterior, nós vamos ter um aparelho bucal formado por 3 lábios. Esses 3 lábios facilitarão a adesão da lombriga no interior do intestino, fixando ela na parede intestinal. Em seguida, nós vamos ter a boca, uma estrutura que vai servir para que esse verme se alimente no interior do hospedeiro. Vale salientar que, no caso do Ancylostoma duodenale e do Necator americanus, causadores da ancilostomose ou necatorose, isso a gente fala já já, nós teremos no aparelho bucal uma espécie de estrutura responsável por ferir a parede intestinal, fazendo com que haja liberação de sangue. E esse sangue será a fonte de nutriente para o vermezinho em questão, tá bom? Bom, voltando à lombriga. Após a boca nós temos a faringe. E circundando a faringe, nós teremos a presença de um gânglio nervoso, um gânglio cerebral. Esse trata-se de um anel nervoso. Esse anel, que nós podemos verificar a existência dele aqui em vermelho, estará após a faringe e ele circundará a região periesofágica. A partir desse gânglio cerebral, partirão 2 cordões nervosos, representados aqui em vermelho. Esses cordões nervosos se encontram aqui no final do organismo desse animal. O cordão nervoso de cima nós chamamos de cordão nervoso dorsal. O de baixo é o cordão nervoso ventral. Então nós temos um cordão nervoso no ventre e um cordão nervoso no dorso, conectando-se aqui no final, próximo ao ânus. A partir daí nós temos o intestino e este desembocará no ânus, tá bom? Então nós temos um indivíduo de sistema digestório completo. E aqui abaixo eu desenho o ovário em azul e no final do ovário o poro genital. Lembrando que essa aqui é uma fêmea. Nós teremos testículos e nós teremos um espermoduto no caso do macho, do Ascaris lumbricoides macho. Mas aqui eu estou representando uma fêmea. Professor, então nós temos a diferença do corpo do macho e da fêmea? Sim. Então nós temos o dimorfismo sexual, quando fêmea e macho apresentam características que os distinguem. Assim como fizemos na aula anterior, na aula dos plateumintos, neste momento em que vamos abordar as doenças e seus respectivos agentes etiológicos, tentarei ser o mais objetivo possível e não darei tantas informações. Por quê? Tanto para que não seja uma aula tão prolixa, quanto para que você consiga pegar a base do conteúdo que é o animal em si, e não necessariamente as doenças. Posteriormente, nós teremos vídeos que abordarão cada doença e seu respectivo agente etiológico de forma unitária. Então eu gravo um vídeo para cada doença e isso vai te fazer entender melhor do que se trata cada uma delas. Beleza? Mas vamos lá. Sem mais delongas, ascaridíase. A ascaridíase é a doença provocada pelo Ascaris lumbricoides. Esse parasito é a famosa lombriga. Não confundam lombriga com solitária. A solitária é o verme que a gente falou na aula passada, um verme achatado, causador da teníase. No caso da Ascaris lumbricoides, nós temos o agente etiológico da lombriga, tá? Da ascaridíase. Então quando você diz assim, fulano está com lombriga, fulano está com ascaridíase. A Ascaris lumbricoides fica localizada no intestino do indivíduo, um intestino delgado,
E a fêmea consegue pôr centenas de milhares de ovos por dia. E ao eliminar esses ovos nas fezes do hospedeiro, o próprio hospedeiro será responsável por difundir esses ovos ao defecar. Então, muitas vezes, os ovinhos ficam nas mãos, quando você vai ao banheiro, vai se limpar e não lava as mãos direitinho, então os ovinhos ficam na mão. Automaticamente pode haver a reinfecção, ou melhor, reingestão dos ovos, quando o indivíduo começa a pôr a mão na boca e engolir esses ovos. Às vezes vão para a via respiratória, eclodem como larvinhas que poderão ser eliminadas através da tosse ou ainda ingeridas e, mais uma vez, chegarão ao intestino. Lá irão eclodir e se transformar em novos adultos. Esses adultos, se inquietados quando da ingestão de um remédio de verme, mas, claro, de forma irresponsável. É para tomar 2 comprimidos, eu só tomei 1. Ou ainda quando há uma febre intensa, costumam sair, furar a parede do intestino e buscar alcançar a via respiratória ou ainda outros locais do teu organismo, causando a apendicite ou ainda o perfurar do pulmão do indivíduo contaminado. Beleza? Atentos a ascaris lumbricoides. E sempre, claro, tomar um remedinho para prevenir os vermes. A ancilostomose também merece destaque na aula de hoje. Causada pelo ancilostoma duodenale, nós temos a ancilostomose como uma irmã da necatorose, uma doença que tem os mesmos sintomas, contudo um agente etiológico diferente, que é o Necator americanus. Contudo, por terem essa semelhança tão grande, temos ambos mencionados na maioria dos livros como sendo os causadores da ancilostomose, também conhecida como amarelão. O amarelão é provocado pelo ancilostoma duodenale e pelo Necator americanus quando estes começam a morder o interior do intestino delgado. Lá no duodeno, eles vão se fixar, morder e ferir o interior do nosso intestino, causando sangramento. Isso gera muitas vezes algumas úlceras que irão eliminar sangue, causando hemorragia ou ainda uma pequena falta de sangue que ocasionará uma pele um tanto quanto amarelada e por isso amarelão, tá bom? Provocando consequentemente uma anemia. Outro exemplo é a Euchereria bancroft. Eu chamo de Euchereria bancroft, alguns chamam de Euchereria bancroft, a pronúncia é bem variável. A filariose é causada por esse parasito. Ele fica no sangue e gosta de se alojar nos vasos linfáticos. Geralmente, o mosquito culex é o responsável por difundir esse parasito. O mosquito vai lá, pica uma pessoa que está contaminada com esse verme. Automaticamente o mosquito passa a ser o hospedeiro intermediário. Ao picar outro indivíduo, esse mosquito vai contaminá-lo com o parasito da filariose. Consequentemente, esse parasito vai para a corrente sanguínea e se alojará nos vasos linfáticos, extravasando o conteúdo do vaso linfático e irrigando de forma indevida os tecidos além dos vasos. Isso vai causar inchaço, edemas, acúmulo de fluidos nos tecidos e isso vai fazer com que o órgão qual ele se situa, a porção corporal qual ele esteja situada, os vasos linfáticos que ele habita estejam situadas, comecem a ganhar volume. E aí nós temos a elefantíase ou filariose. Então, se você já ouviu falar em elefantíase, saiba que o nome correto é filariose, tá bom?
Oxiurose. Bom, a oxiurose é uma coceira num local indevido. Ela é provocada pelo Enterobius vermicularis, um pequeno vermezinho milimétrico que vai se alojar geralmente ao redor da porção final do teu tubo digestório, se é que você me entende. E lá, esses vermezinhos vão começar a buscar subir para o intestino grosso, uma porção mais adentro do intestino grosso. Por quê, professor? Bom, as fêmeas, elas são bem frágeis. Elas estão cheias de ovos e elas são bem frágeis. Qualquer movimentação que o indivíduo contaminado fizer, rompe as fêmeas e libera os ovos. Esses ovos vão para o finalzinho do tubo digestório e podem podem contaminar objetos ou alimentos, quando o indivíduo vai dar uma coçadinha e acaba com as mãos contaminadas, pegando em objetos, em alimentos e por aí vai. Lembrando que crianças têm muita oxiurose. Por quê? Porque vão para a creche, vão para a escolinha e chegando lá acabam tendo contato com brinquedos. Esses brinquedos são muitas vezes contaminados por crianças que já possuem a oxiurose e são levados à boca, o que vai ocasionar a infecção. O último exemplo a ser abordado na aula de hoje é o bicho geográfico, causado pelo Ancylostoma brasiliensis. Sim, ele foi descoberto aqui no Brasil. Geralmente, os livros didáticos trazem como exemplo de contaminação do Ancylostoma brasiliensis, do bicho geográfico, a possibilidade do indivíduo se contaminar na praia. Mas eu trago uma variação desse exemplo. Geralmente dizem que cães e gatos, quando levados para a praia, acabam eliminando suas fezes, consequentemente os ovos desse verme vão estar lá alojados nas fezes, vão contaminar a areia, e aí o pessoal vai, coloca os pés na areia e acabam se contaminando porque a larva perfura a pele e fica se desenvolvendo por debaixo do tecido, fazendo ali o desenho na superfície corporal. Eu quero chamar a atenção de vocês, não é para a praia, e sim para os parques e pracinhas das cidades de vocês. O que na verdade acontece é o seguinte: à noite esses parques estão fechados, mas eles têm um gradeado. Isso permite a entrada de cães e gatos de rua, e esses são de fato os hospedeiros intermediários da Ancylostoma brasiliensis. Consequentemente, aqueles cães e gatos tendem a encontrar o campinho de areia e defecar lá. Principalmente os gatos, que já têm essa necessidade de fazer as suas necessidades na areia. E, consequentemente, aquela areia vai ficar contaminada e as crianças vão para lá. A larvinha, chamada de larva migrans, penetra a superfície corporal, a pele do indivíduo, e vai crescendo, fazendo um desenho semelhante a um mapa cartográfico. E aí, por isso, bicho geográfico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido bem informativa e muito importante para a formação de vocês. A ideia é sempre ajudar para que vocês consigam imergir no conteúdo e aprofundar os saberes da biologia, da linda e maravilhosa biologia. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não esqueça também de acompanhar nossos vídeos e, se você for novo aqui, se inscreva no canal. Caso já seja inscrito, ative o sininho para sempre receber notificação quando houver vídeo novo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e voltar aqui para os próximos vídeos, para nossas próximas aulas. Conto com vocês, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.